Oi, crianças. Agora a gente vai falar sobre seres vivos e também os não vivos. Ó, a gente tem aqui uma imagem. Essa imagem foi feita por Cândido Portinari. Ele é um artista brasileiro. A gente vai observar essas imagens, essa imagem aqui, e vamos ver essas questões. Como a gente não está na escola, vocês conversam com o papai e com a mamãe para ver essas questões aqui, ó, número um, número 2, número 3. Ó, a número um diz assim: descreva o que você vê na paisagem retratada. A número 2: que seres vivos você identificou nessa obra de arte? Aí você vai observar e vai responder. Que seres vivos podem ser encontrados no lugar onde você vive? Quais são os seres vivos que podem ser encontrados aí na sua casa? Aqui tem diversos exemplos de seres vivos, ó. Vocês vão observar e ver essa questão aí, tá bom? Aqui agora, ó. Características dos seres vivos. Na obra Cândido, na obra de Cândido Portinari, você pode observar uma paisagem rural, com crianças brincando próximos à natureza. As crianças, os cavalos e as plantas são seres vivos. Olha aí, ó. As crianças, as plantas e os cavalos são seres vivos. Ó, vamos ver as características dos seres vivos. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Esse conjunto de etapas que ocorre durante a vida dos seres vivos é chamado de ciclo vital. Ó, todo esse processo aqui que o ser humano desenvolve, que os seres vivos também desenvolvem, ó, nascem, crescem, reproduzem e morrem, é chamado de ciclo vital, é o ciclo da vida. Observe algumas etapas da vida de um galo. Ó, no início ele era ovo, depois ele se tornou um pintinho, ó, saindo da casca, depois um pintinho já caminhando e tudo, e depois, por último, um galo. Os animais passam por várias fases e mudanças em seu ciclo vital. Alguns, como os seres humanos, passam por mudanças simples, pois já nascem semelhantes aos adultos. Outros, no entanto, passam por várias transformações até chegar à fase adulta. Esse processo é conhecido como metamorfose. Ó, processo de nascer, evoluir e reproduzir é chamado de metamorfose, ó. Aqui, ó. E ocorre em alguns insetos, peixes, sapos e rãs, ó. Esse processo ocorre com alguns insetos, sapos, peixes e rãs. Um exemplo de inseto que ocorre é a borboleta, ó. Antes era um ovo, depois virou uma lagartinha, a lagartinha começou a caminhar, comer, depois ela foi para o casulozinho desabrochou e ela virou uma borboleta. Esse ciclo aqui é chamado de metamorfose. Tá vendo? Ó, uma das características dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir. Por meio da produção, eles dão origem a descendentes. Assim, podem dizer que os seres vivos nascem de outros seres vivos. Ó, a gente tem aqui um porquinho. Esse porquinho aqui, ele teve filhotes. Ele é um ser vivo? Sim, ele é um ser vivo. E ele deu origem a outros seres vivos. Tá vendo? Os seres vivos precisam de energia para viver. Eles obtêm energia por meio da alimentação. Além de se alimentar, os seres vivos precisam respirar, ó. Tá vendo? Além de se alimentar, a gente também respira. Todos os seres vivos respiram. O tempo de vida dos seres vivos é bastante variável.
Alguns insetos, como os mosquitos e as moscas, vivem em uma semana ou mês, enquanto certas tartarugas marinhas podem viver mais de 100 anos. Existem árvores como o jequitibá rosa que podem ter mais de 1000 anos, ó, tá vendo? Tem insetos com curto prazo de tempo de vida e outros com longo prazo de tempo de vida, tá vendo? E não vivos. Você sabia que na natureza há seres vivos e não vivos? Vamos conhecê-los? Os seres vivos são os que nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Os seres vivos também precisam de alimentos para sobreviver. Vamos conhecer alguns? Você consegue dizer quantos seres vivos há nesta cena? Aposto que você disse um, mas na verdade há dois seres vivos nesta imagem: a árvore e a abelha. Os vegetais, como as plantas e as árvores, também são seres vivos, pois eles nascem ou germinam, crescem, se reproduzem, neste caso com a ajuda das abelhas, que são atraídos pelo cheirinho gostoso das flores e, ao pousarem nelas, levam o pólen de uma flor para outra, colaborando para que nasçam as frutas com as sementes, que vão se transformar em árvores. As plantas respiram pelas folhas e se alimentam pelas raízes que as prendem na terra e sugam os nutrientes que vão ajudar a alimentar a planta. Os animais também são seres vivos. Olha aí esse camaradinha. É uma rosca. Um cachorrinho. Também é um ser vivo. Olha esse dorminhoco tirando uma soneca. Repare na barriguinha dele se mexendo quando ele respira. Os pássaros, como essa bolinha, também se alimentam e bebem água. Existem seres vivos bem pequenos que podem ser vistos com nossos olhos. Existem também os que só podemos ver com a ajuda de aparelhos como o microscópio. Esses são bem pequenos. Observe. Encontrou? Sim, são formigas. Existem seres vivos que voam como os pássaros e os insetos. Essa é uma mosca. Olha que faceira. A abelha é a minha preferida. Qual é o seu inseto preferido? Estas são vespas. Também são seres vivos que voam, mas aqui preferem brincar de luta. Mas existem também seres não vivos. Vamos ver. A pedra é um ser não vivo. Ela existe, faz parte da natureza, mas não respira. Não precisa de alimentos, não cresce, não se reproduz e nem morre. Outros seres não vivos que fazem parte da natureza são a água, o ar e a terra. Então, ficou fácil saber quais são os seres vivos e os não vivos? Responda aí, qual destes são seres vivos? Bom, se você disse a abelha, a árvore e as vespas brigonas, parabéns! Agora já ficou um pouco mais esperto. Tá vendo aí? Como existem diversos tipos de seres vivos. Então eu aguardo vocês até daqui a pouco, viu, crianças?